sou a Bruna Oliveira, hoje eu tô aqui na Trecho Intercâmbio com a Mariana, diretora aqui de toda a rede, e nós vamos falar sobre o queridinho dos adolescentes, programa de High School no Canadá. Então fique aqui com a gente para você saber tudo sobre esse destino tão procurado. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou a Bruna Oliveira, especialista em intercâmbio cultural. Hoje eu tô aqui com a Mari, diretora da Trecho Intercâmbio, e nós vamos falar então, né, Mari, sobre o programa de High School no Canadá. Hoje é o destino mais procurado, né? Sem dúvida, o Canadá é o queridinho dos brasileiros. Dos adolescentes no geral, né? É um programa, é um país, né, muito procurado, muito popular. Então, a gente tem várias opções, né, de leste a oeste do Canadá para oferecer. Gente, pra vocês assim que estão chegando agora, assistindo esse vídeo de primeiro momento, nós já temos outros vídeos aqui no canal explicando sobre o que é High School, explicando sobre o programa de High School nos Estados Unidos também. Hoje nós vamos focar especificamente no Canadá e falar um pouco mais sobre os distritos. Bruna, eu quero fazer o meu High School no Canadá. Pra onde que eu vou? Qual cidade que eu escolho? O que seria mais adequado pra mim? Hoje as cidades mais procuradas no Canadá, quando, pelo menos pra mim, né, a maioria dos adolescentes ou pais chegam, eles pedem muito assim, Vancouver, né, ou Toronto, alguns ainda com um pouco de receio pelo frio, né, ser mais rigoroso em Toronto, mas a gente tem um foco, assim, uma busca muito grande pela região de Vancouver, da British Columbia, Alberta. O que você pode falar pra nós, assim, dos distritos? Tá. Então, gente, Toronto e Vancouver, sem dúvida, são as cidades mais populares, são as maiores cidades do Canadá. Mas o Canadá, ele tem, assim, uma série de opções, né? A parte leste, que é onde fica a província de Ontário, né? Ela é uma parte mais fria. Então, dependendo da época do ano, para quem não é muito tolerante a frio, a gente precisa, assim, repensar aí. Então, assim, Ontário é uma província muito desenvolvida, é uma província onde acontece, né, a maior parte dos eventos do Canadá. Festivais. Ottawa, que é a capital do Canadá, fica em Ontário. Então, é uma região muito popular, com muitas opções. Então, para quem busca essa questão também de mais frio, quer ficar num local às vezes mais urbano, Toronto, a região de Toronto é uma região muito bacana e a gente indica. Indica mais também para adolescentes assim, que tá acostumado com cidade grande, com agito. Eu até faço um comparativo de Toronto com São Paulo, com cidades bem movimentadas aqui no Brasil, né? Então também é mais indicado para aquele perfil de aluno mais agitado, mais independente também, porque tudo tem que pegar transporte público, é uma cidade grande, então tem essa questão também, né? Com certeza. Então, para quem quer ficar na região de Toronto, é isso aí. Mais ou menos o comparativo com São Paulo, uma cidade que tem tudo, mas é uma cidade grande, que muitas vezes o aluno vai ter que se virar ali com o transporte público, e é uma cidade que acaba sendo um pouco mais cara comparado com cidades do interior, porque as coisas, enfim, transporte, shopping, fica tudo um pouquinho mais caro. E os custos também dos distritos escolares são um pouco maiores comparando com cidades do interior. Já falando aqui para o lado oeste do Canadá, a gente tem a província da British Columbia, que é uma província extremamente popular e queridinha, né? Dos alunos brasileiros. Por quê? A British Columbia é uma região com um clima mais ameno. Então, é frio, mas não é gelado como ali a parte de Ontário. Então, assim, não costuma fazer aquele frio de menos 30 graus. Faz às vezes ali um -5, um -7, tem épocas do ano que neva bastante, mas não é o mais comum, não é uma coisa que sempre acontece. Então, o clima é mais ameno,
e os próprios canadenses, né, tem a British Columbia como uma província assim, para se viver depois que você vai se aposentar e tudo mais, porque é uma região muito popular por esse motivo. Até para vocês terem uma noção, aqui na região de Toronto, nós temos então, para vocês se localizarem, mais próximo, assim, Nova York, mais essa costa, assim, próxima aos Estados Unidos. Então, realmente é uma região mais fria. Do outro lado, nós temos aí a região da British Columbia, que tem Vancouver, New Westminster. É uma região que o clima é mais quente, que fica mais próximo ali da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, tem essa pegada também mais praia, mais calor. Então, normalmente os alunos gostam um pouquinho mais por essa questão mesmo climática, né? Sim, ali é mais ameno, tem uma influência do Pacífico. Tem praia, tem praias, sim. Então, realmente ali o clima é mais tranquilo. Já ali, bem próximo da British Columbia, depois das montanhas rochosas ali, vem a província de Alberta, que é uma província muito popular, é onde ficam as montanhas rochosas, os parques, aqueles parques maravilhosos ali do Canadá, e ali já é uma região mais fria, né? Eles falam que é por conta da influência das montanhas, então tem essa questão climática, mas é uma região maravilhosa também para quem gosta bastante dessa questão da natureza, de esquiar, de visitar os parques. É uma região também muito popular. Então a gente está falando aqui das principais regiões, mas a gente tem outras regiões também muito procuradas no Canadá, como por exemplo a cidade de Winnipeg, que é uma cidade muito bonita, é uma cidade extremamente acolhedora, onde já hospedou uma Olimpíada de Inverno, né, há alguns anos atrás. Então uma cidade também muito bacana, muito popular para fazer o intercâmbio high school, e é uma cidade também que tem um custo mais atrativo. E a gente tem também Halifax, que fica na Nova Escócia, que aí é no extremo leste do Canadá, e também é uma província, é uma ilha, né, a Nova Escócia, é uma província também muito acolhedora, muito popular para receber intercambistas, assim como outras opções que a gente tem no Canadá todo, mas hoje aqui a gente focou nas principais, né? E até muitas pessoas perguntam assim, mas por que ele escolheu o Canadá, né? Quais são os pontos positivos, sendo que a gente tem high school aí no mundo inteiro? O Canadá, gente, basicamente, comparado até com os Estados Unidos e outros destinos, é um país muito flexível e tem, assim, um investimento bem competitivo, bem bacana, porque o aluno ele escolhe a cidade, escolhe basicamente o distrito escolar. Então quando a gente fala, por exemplo, da British Columbia, a gente trabalha muito, por exemplo, com Vancouver, com Burnaby, e dá para o aluno ter essa possibilidade de escolher o distrito escolar dele, a cidade, com um investimento bem menor comparado a outros destinos, né? Sim, tudo vai depender muito de acordo com a província, isso acaba interferindo muito no valor, né? E se o aluno vai fazer um ano ou um semestre letivo. Mas é um programa onde realmente o aluno ele tem uma série de distritos escolares onde ele escolhe o local onde ele vai estudar. E é um programa também mais flexível, né? As escolas canadenses, elas tendem assim a atender todos os tipos de aluno. Então, às vezes o aluno não fala ainda tão bem inglês, dá pra gente aplicar. Se ele ainda tem alguma questão assim, olha, Bruna, meu filho, eu quero que ele faça intercâmbio, mas ele já, por exemplo, já tive uma aluna que ela teve anorexia. O Canadá, ele aceita, claro que sempre com acompanhamento também psicológico. Sim. É um programa muito seguro, monitorado, mas a gente tem aí essa flexibilidade de um país acolhedor para todos os perfis de aluno, né? Exatamente, gente, isso é muito importante a gente ressaltar. O Canadá, ele é um país extremamente multicultural. E por isso ele acaba sendo um país muito amigável, muito acolhedor e acaba sendo o queridinho dos brasileiros, porque as pessoas vão, gostam muito, indicam e vai fazendo essa questão da indicação porque foram muito bem recebidas.
Então ele é um país multicultural, a maioria dos distritos vão receber muitos alunos internacionais. Então o aluno, quando ele vai, o brasileiro, ele não vai se sentir sozinho, porque ele vai conhecer pessoas de outras nacionalidades, principalmente asiáticos, que também vão estar ali na escola, na mesma escola dele, no mesmo distrito escolar, passando, enfrentando os mesmos desafios que ele vai estar enfrentando também. Como o Canadá é um país preparado para lidar com alunos internacionais e os distritos também possuem ali os seus departamentos que cuidam só dos alunos internacionais, eles oferecem essas questões a mais, extras, como a Bruna citou, que são aulas de inglês, de reforço de inglês para aquele aluno que não está conseguindo acompanhar muito bem as aulas, né? Esse auxílio, muitas vezes psicológico, se o aluno precisar, né? Esse suporte em loco mesmo, no próprio distrito escolar. Então, esses são grandes diferenciais do programa de high school no Canadá, tá? É esse apoio mais personalizado, mais junto do aluno e até mais acolhedor, eu posso dizer, do que outros países né, que recebem alunos internacionais. Ô Mari, e falando até das escolas, assim, as escolas que né, a gente trabalha aqui no Canadá, muitos pais perguntam, mas são escolas particulares, privadas, é uma boarding school? Como são as escolas no Canadá, os distritos, até para os pais conseguirem visualizar? Os distritos escolares, eles são públicos, tá? Então é como se fosse uma regional de um bairro aí da sua cidade que possui várias escolas sob essa coordenação. Isso a gente chama de distrito escolar, é como se fosse um bairro ou às vezes engloba mais de um bairro, mas uma região. Tudo vai depender do tamanho da cidade. Tem cidades como Toronto, Vancouver, que possuem vários distritos. Tem cidades como New Westminster, que é um distrito que a gente trabalha muito, inclusive, que é apenas um distrito escolar. E, inclusive, no caso do high school, tem uma escola de high school que atende a cidade toda. Tá? Já Burnaby, que é do lado, são várias escolas. Tem mais de 20 escolas, pelo que eu estava vendo. Englobando não só as escolas de ensino médio, mas esses middle schools, os kindergartens, né? Então, os distritos, eles são públicos, tá? E o ensino público, gente, no Canadá é muito bom. Para vocês terem uma ideia, dependendo do local onde fica o distrito, por exemplo, a gente tem um distrito que chama Delta, que fica bem na divisa do Canadá com os Estados Unidos, ali na costa oeste. A gente conversando com o distrito, eles nos contaram que muitos alunos americanos cruzam a fronteira e estudam no Canadá, porque nesse caso ali o ensino no Canadá é melhor até que o ensino nos Estados Unidos. Então o ensino no Canadá é de altíssima qualidade e as escolas públicas são as escolas mais frequentadas pelos canadenses. Mas também tem escolas particulares, então para quem quer um ensino ainda mais avançado, no sentido assim, de ter mais opções de extra classes, né, de clubs, ou de ter um ensino mais forte para quem pretende estudar numa universidade, num college, um ensino às vezes mais personalizado, uma escola menor, também tem as opções de escolas particulares e até mesmo das boarding schools, que são escolas com uma estrutura assim de encher os olhos, né? São as escolas onde o aluno ele mora na própria escola. Então, dentro da escola tem a residência, né? Onde os alunos no mesmo campus, né? Campus. E aí, normalmente é dividido, são prédios separados para as meninas e para os meninos. E também tem alguns casos de boarding
que são apenas para determinados sexos. Então tem boarding só feminina, boarding só masculina. Aí já é uma opção mais VIP para quem realmente busca essa experiência de morar dentro da escola. E aí no Canadá existem diversas boarding schools maravilhosas com ensino muito bom. E aí varia também muito a questão de valores de acordo com a região, lembrando que as boardings tendem a ter mais alunos internacionais. Então nós temos aí as escolas públicas, que são as mais tradicionais, né, mais utilizadas até pelos próprios canadenses, as particulares, e aí ambas são opção de acomodação em casa de família, e aí as boardings, que a acomodação é no mesmo campus. Falando até inclusive das famílias, né, das host families que recebem os intercambistas. No Canadá, elas são voluntárias ou elas são pagas para receber esses intercambistas? No Canadá, mesmo com as escolas públicas, elas recebem uma ajuda de custo. Então a gente fala que não é que assim, ela vai fazer dinheiro, vai viver de receber intercambista, tá, gente? Dentro do valor que os pais pagam, tá incluso toda a parte da escola, do curso e tudo mais. E também está incluso a ajuda de custo que é oferecida para a família, enfim, arcar com esses custos extras aí que virão com o intercambista. Então elas não são voluntárias, elas recebem essa ajuda. Elas recebem, e aí também, né, o adolescente ele pode tanto ficar em um quarto individual ou um quarto duplo, sempre também separado por gênero, né? Então se você está mandando a sua filha, uma menina, e ela for dividir quarto lar, vai ser com uma menina também, né? Eles normalmente não deixam esse quarto misto, né? Sempre dividido. Não, sempre dividido, e a maior parte das vezes é um quarto só para o intercambista. Só para o intercambista mesmo, né? É um quarto individual. E daí o processo de visto também no Canadá, você acha que é mais tranquilo do que o processo nos Estados Unidos? Qual que é o seu ponto de vista? Não, o visto a gente sempre vai indicar para os pais, para o aluno, que contratem uma empresa especializada nisso, que é um despachante, né? A gente trabalha em parceria com alguns despachantes consulares que vão dar todo o auxílio. Mas a questão de burocracia, pré-requisitos, ela é muito similar entre os países, né? Estados Unidos, Canadá, outros países como Austrália, Nova Zelândia, sempre vai ter ali uma certa burocracia que envolve a apresentação de documentos de renda, que envolve a apresentação do documento oficial que a escola vai emitir, mostrando que o aluno está matriculado, né? No caso do Canadá, é necessário fazer um exame médico, mas são processos que, se você tiver o auxílio de um especialista, são processos bem tranquilos e que não há nenhum problema maior, principalmente porque são programas onde o aluno está indo com o propósito de estudar. Legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso então. Falamos um pouquinho para vocês sobre o Canadá. Qualquer dúvida, tem aqui o nosso contato para vocês, né, solicitarem um orçamento ou conversar com um especialista para ajudar aí nesse planejamento do high school, do seu high school, ou você, pai e mãe, que está planejando um intercâmbio para o seu filho, para que possamos também ajudar vocês aí em todo esse planejamento. Acho que é isso, né, Mari? É isso mesmo, gente. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais.